Olá, boa tarde. Estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:02 agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Transmitimos também simultaneamente pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente. Curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja a partir de agora pelo WhatsApp, é o 973350038, mais uma vez, 973350038, e não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala aí nas suas interações nas redes sociais. Iniciando mais uma semana por aqui, um bom trabalho a todos, uma boa semana a todos, com bastante saúde, com bastante alegria. E vamos apresentar aqui a nossa primeira convidada, a professora e empresária Jandaracy Araújo. Tudo bem, Jandaracy? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Gente que Fala. Bom dia a todos. Obrigada, Mauro, pelo convite mais uma vez de estar aqui discutindo um tema tão relevante que é a educação. Também com a gente a professora Valneide Romano, presidente da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público de São Paulo, é a APAMPESP. Seja bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala. Professora, tudo bem? Seu microfone fechado, professora Valneide? Abri. Agora sim. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os participantes. É sempre um prazer muito grande participar deste programa tão importante, de tão grande audiência e importância para a população. Estamos aqui para dar o nosso recado e contribuir mais uma vez. Obrigado pela presença, professora. Também com a gente o Marcelo Solero, gestor cultural, diretor executivo do Polo Cultural, Educação e Arte. Marcelo, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, quero agradecer muito aí o convite do Mauro, da Zenilda, e privilégio de estar aí no programa com vocês, podendo debater essa semana importante. Obrigado. Vejo que também já estamos com a presença do Felipe Sigolo, reitor da Universidade Brasil, administrador Felipe Sigolo. Tá bem posicionado aí, Felipe? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde a todos vocês. Acabei de chegar aqui em Fernandópolis, onde a gente tem um campus grande aqui, inclusive com curso de medicina. Sim, eu quero te pedir uma gentileza, Felipe. Eu estou vendo que você está aí numa área, parece pública. Acho que você está no celular, não é isso? Coloque seu celular na posição horizontal para a gente manter o padrão de imagem dos demais convidados de hoje para essa edição do programa Gente que Fala. Enquanto você se ajeita, eu vou fazendo a leitura aqui do nosso primeiro tema, e aí a gente já vai para as análises e para os debates. Após quase 7 meses fechadas, as escolas da cidade de São Paulo reabrem nesta quarta-feira, agora dia 7, com atividades bem variadas. E nesta primeira fase está permitida a volta de apenas 20% dos alunos do ensino básico por dia. A volta das aulas regulares seguem proibidas, pelo menos até o dia 3 de novembro. Com isso, por enquanto, os colégios oferecerão apenas cursos extracurriculares e atividades de reforço e acolhimento, além da preocupação com a saúde das crianças, professores e funcionários. Um desafio será manter as aulas remotas e as atividades presenciais ao mesmo tempo. Professora Jandaracy, eu começo com você sobre essa situação agora, a partir de quarta-feira. Qual que é a sua expectativa com essa volta? Claro, não das aulas, né? Mas dessas poucas atividades e essa tentativa de manter presencial e, ao mesmo tempo, o virtual, o online até aqui, né? Bom, existe muita controvérsia em relação a essa medida, né? Muito questionamento, muitos professores, instituições, algumas famílias questionaram, mas o ponto é que é opcional, né? Efetivamente, a gente já teve um ano praticamente, quando a gente fala em termos de conteúdo, praticamente perdido, mas o processo de retomada, a gente retomou uma série de atividades, né? A retomada gradual das atividades nas escolas é importante. As crianças precisam desse tipo de interação, isso é claro para todo mundo, não é uma coisa que é uma novidade, né, essa necessidade. O voltar só 20% também é uma medida estudada e de segurança. O que nos preocupa ainda é que a gente tem uma grande parcela que ainda não tem acesso, né, ou não tem tido acesso às aulas online, e por vários motivos, principalmente a questão estrutural, né?
tem cidades que não tem sequer sinal de celular suficiente para poder a propagação disso. E vimos em outras matérias já publicadas, e aí tivemos os alunos, né, negros e indígenas foram maiores prejudicados porque não conseguiram acompanhar as aulas online. Então, é um processo gradativo, faz parte desse processo de retomada. Obviamente, não é uma solução que agrada a todos, e isso a gente tem que ter, nesse momento, né, de pandemia, porque ela ainda não acabou, é importante falar disso, né, mas precisava retomar algumas coisas. Alguns pais, e aí eu vou dar um exemplo que eu vejo acontecer onde eu moro, né? As crianças, elas não estão indo para a escola, mas elas estão ficando juntas nas áreas comuns dos prédios. Então, é uma grande dicotomia, né? Assim, se você parar para pensar, elas podem ficar juntas nas áreas comuns dos prédios onde moram, brincando e andando, ok, mas elas não podem ir para a escola. É uma decisão, eu também sou mãe, né? Apesar de minhas filhas já estarem adultas, mas eu entendo que é uma decisão difícil, principalmente por não termos uma vacina ainda, mas é um processo que precisa ter a gente precisava retomar de alguma forma, né? Tudo foi garantido antes, mas é uma decisão muito complexa, muito difícil, não é simples, não foi simples, não é simples, e não existe solução que agrade a todos. Eu acho que esse é o grande ponto nessa temática. Nessa questão pandemia, né, não tem nada que realmente agrade a todos desde o início, né, porque já existia aquela situação, a economia ou a preservação da saúde, ou seja, desde o começo sempre há uma polêmica, sempre há um debate. Professora Valneide, qual que é a sua avaliação sobre esse retorno gradual, não às aulas exatamente, mas para algum tipo de atividade a partir de quarta-feira aqui em São Paulo? Seu microfone, professora. Professora Jandaraci, apenas 20% só, né, que vai voltar, e também um pouco presencial, virtual, mas eu acho assim, a decisão cabe mesmo, eu acho, aos pais. Eu não tenho mais filhos, crianças na escola, mas eu tenho netos. E realmente a gente vê que na periferia, principalmente, as crianças estão juntas o tempo todo, né? Nas ruas, nos parquinhos, estão juntos, mesmo nos playgrounds dos prédios onde moram. Mas é uma situação e uma decisão que, a meu ver, cabe exclusivamente aos pais. Se devem permitir que seus filhos voltem à aula presencial ou não. Mesmo porque a gente ainda não tem uma medida aí de prevenção, não tem vacina, né? Então é complicado. Reitor Felipe Sigolo, a observação de quem lida com o setor universitário, né? O seu olhar sobre essa questão para as escolas. Olha, aqui no ensino superior, a gente tem uma vocação muito forte na área de saúde, medicina, veterinária, odontologia, enfermagem, e as aulas práticas já retornaram todas. Os estudantes precisam ter contato com os laboratórios para poder desempenhar as atividades e poder concluir o curso. E eu tenho defendido, Mauro, que o Conselho Nacional de Educação, que vai regulamentar a Lei 14.040, que flexibilizou tirar os dias letivos, mas garantir a carga horária, o conteúdo para os estudantes. Eu estou defendendo que essa resolução do Conselho Nacional de Educação, que tem tido um protagonismo importante, o presidente Luiz Cury, a ex-secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, defendendo que eles estiquem por todo o ano de 2021 a possibilidade do ensino híbrido, do ensino online ou do ensino presencial. Cada rede, a educação é regime de colaboração, cada rede precisa ter flexibilidade para escolher, seja no ensino fundamental, médio ou aqui no superior, cada rede precisa ter essa alternativa de escolher o que é melhor para os seus alunos, o que faz mais sentido em cada campus, com todos os cuidados de biossegurança. A gente também lançou um manual de biossegurança, mas o importante é que cada rede escolha. Os pais também, no caso das crianças menores, têm esse direito. Minha filha, agora no dia 7 de outubro, aqui na cidade de São Paulo, está voltando às aulas, e no primeiro dia eu faço questão que ela já vá. O prejuízo da falta de convívio com os outros estudantes,
de não estar na escola é muito grande. Então, quanto menos quanto menos fora da escola ela tiver, melhor para ela e para as outras crianças todas. Reitor Felipe, eu só quero te pedir uma gentileza, afastar um pouquinho da sua tela, que a gente está cortando a sua testa, para manter o padrão aqui da imagem igual dos demais, abaixar um pouquinho, isso, fica melhor. Qual é a experiência, a partir aí do ensino público, do trabalho desenvolvido na Universidade Brasil para o Retorno, que o setor público, mais notadamente o ensino básico, pode olhar para poder trazer? Olha, é claro que é muito diferente, né, da educação básica para o superior, mas a gente lançou um manual de biossegurança com todos os cuidados. Enfim, eu acho que todas as instituições têm que se adaptar a esse novo tempo, não tem como fugir disso, não só na educação, quanto também na cultura. O Marcelo Soler é um grande especialista na área de cultura. Eu tenho acompanhado a defesa dele em reabrir os teatros, os cinemas, com todos os requisitos de segurança, mas todos os setores precisam de atividade, precisam voltar o quanto antes. Então, esse também é um grande desafio no setor da cultura, que tem tanta gente aguardando para retornar, para poder desempenhar a sua atividade econômica, quanto na educação. Então, acho que são os setores que mais foram impactados, com certeza, por essa pandemia tão cruel. Agora, Marcelo Solero, sua observação, o que te chama a atenção aí nesse retorno aí que deve acontecer a partir de quarta-feira? Eu acho muito importante, e eu acho interessante que eles colocaram a questão de atividades extracurriculares, né? E o Felipe falou, eu trabalho na área da cultura há muito tempo, e eu acho que isso é importante, a gente ter as normas de segurança. A professora Jandaraci também falou que essa falta de convívio das crianças vai fazer muita falta. E eu acho que, com certeza, como são atividades extracurriculares, colocar arte, colocar que eles convivam, que eles cantem, que eles utilizem a ferramenta da arte, as escolas, para manter as crianças lá, é muito importante. Eu tive uma oportunidade de ir numa comunidade e as crianças estão todas nas vielas. Então, é muito importante tirá-las das ruas e darem mais conhecimento, mais acesso, mais convívio. Eu sei que é desafiante para o professor, mas eu acho muito importante seguir todas as normas, né? E o Felipe falou sobre a questão de abertura dos teatros, eu acho que é sempre isso. Tem que seguir 100% as normas de segurança para todo mundo ser seguro. E eu acredito que se a gente for bem radical nas normas, a gente consegue trazer as crianças, né? E elas podem conviver melhor com os professores, entre elas, criar um ambiente muito mais salutar, né? Eu acho que essa pandemia atingiu de frente essas crianças, né? 12h15 agora, no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e também nas redes sociais. Você nos vê pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Participe pelo WhatsApp 973350038, o número para suas mensagens. Olha, minha gente, mais um tema aqui para a nossa análise. Ao contrário do ensino médio, fundamental e infantil, as aulas presenciais do ensino superior em São Paulo já podem voltar nesta quarta-feira. No entanto, a maioria das universidades não tem previsão de volta às aulas em 2020, com uma imensa variedade de regras que mudam em cada estado, em cada cidade, e até a cada semana, os estudantes seguem com dúvidas em tudo o que envolve as faculdades, as universidades. Felipe, antes de falar dessa questão das aulas, você já tratou um pouquinho aqui no nosso tema anterior, em relação ao Enem. O que está... Bom, ficou para o ano que vem, né? Ficou para janeiro, né? As provas ficaram para janeiro. Questão dos vestibulares, o que o ensino superior está programando para o ano que vem? Olha, a gente, apesar de poder retornar às aulas, a gente só está... Como no ensino superior a maioria dos alunos já tem acesso à tecnologia, já tem mais flexibilidade nessas aulas, a gente tem optado por retorno das aulas práticas, os laboratórios, mas as aulas teóricas continuam pelas tecnologias, como a gente está fazendo aqui,
que tem sido de grande utilidade. Inclusive, eu defendo que o MEC lidere agora uma grande alteração da regulamentação do setor. Não faz mais sentido você ter que autorizar um curso à distância, um curso presencial. Tudo isso agora virou uma coisa só. Inclusive, quando você se forma, seja no EAD ou seja no presencial, o diploma é do curso que você fez e não tem distinção da modalidade. Então, na regulamentação também, o MEC tem que flexibilizar isso para todo mundo, para a gente poder, enfim, poder oferecer o curso da melhor forma, dependendo da região, na característica que tiver. No ensino básico é muito diferente, as crianças sofrem muito mais, inclusive com acesso à merenda, acesso a atividades extracurriculares e outras possibilidades. Os pais também, que ficam, não podem trabalhar, não podem desenvolver suas atividades. Então, por isso que no ensino básico é tão importante que isso aconteça o mais rápido possível e que tenha alternativas para que os pais, especialmente, para as famílias, possam conviver com essa situação. Mas essa pandemia vai mudar muito todo o setor de educação. Acho que a revolução que precisava, tecnológica, de todos os aspectos, como a saúde já teve, a indústria, todos os setores já tinham passado por uma revolução tecnológica, e agora acho que chegou a vez da educação. Definitivamente, toda essa tecnologia vem para ficar, e o importante é garantir o acesso, a universalização e a democratização do acesso à internet, aos computadores, para todas as pessoas. Felipe, eu lhe peço mais uma vez para você observar que a gente está cortando a sua cabeça, e agora sim, mas isso, perfeito. Em relação ao Enem, qual que é a implicação que você acha que deve haver? Porque, por conta da perda de conteúdo de grande parte dos alunos, por conta da pandemia, do afastamento das aulas presenciais, você acha que isso deve trazer algum problema na performance e na prova do Enem e alguma consequência nas etapas posteriores? Por exemplo, o SISU, que faz a seleção para as universidades? Olha, com certeza a nota média do Enem deve cair, mas é importante que o Enem aconteça em janeiro, para garantir ainda o ingresso dos estudantes. E se o MEC e o Conselho Nacional de Educação realmente esticarem o ano de 2020, 2021, vai acabar, na verdade, postergando esses alunos que entrariam agora, vão acabar entrando um pouco mais para frente e vão ter talvez a mesma oportunidade. Agora, a nota média vai cair. Eu acho que esse prejuízo dos conteúdos realmente quase irreparável, só mesmo com tempo, com reposição, com reforço. Acho que todas as redes, os secretários estaduais estão preocupados com essa questão, se esforçando para minimizar o problema. O Enem acabou virando a grande prova nacional. Eu acompanhei a operação quando eu estava no Ministério da Educação 2016, 2017, 2018. 2017, inclusive, o presidente Michel Temer foi acompanhar uma operação que envolve 600 mil pessoas no dia da aplicação, e a gente transformou, era um sábado e um domingo, viraram 2 domingos, inclusive para respeitar os sabatistas e para os estudantes terem melhor desempenho. Mas eu estou torcendo que aconteça em janeiro, aconteça da melhor forma. O MEC tem passado por mudanças importantes, mas acho que o Enem vai ser bem conduzido. O INEP tem um pessoal muito técnico, a gente está esperançoso que aconteça. Depois, o SISU, que é o ingresso dos estudantes nas universidades públicas. Depois ainda tem o ProUni e o FIES. Então, toda essa cadeia, para mais de 5 milhões de estudantes que fazem a prova, precisa corrigir a prova, precisa corrigir a redação, precisa lançar as notas, e eles precisam estar habilitados para fazer todo esse processo, que eu acho que acaba até março. Então, a gente ainda salva o ano de 2021, mas esse aumento do ano até o final de 2021, permitindo as tecnologias híbridas e o online, vai ser importante para equiparar isso, e depois, no final do ano, um novo Enem. Talvez em 2021 tenha que ter duas provas para os estudantes não ficarem tão prejudicados. Deveria haver também alguma mudança nos programas de financiamento estudantil, uma vez que caiu a renda de muita gente? Isso com certeza. Eu fui o primeiro presidente do Conselho Gestor do FIES em 2018. Eu fiquei triste que o MEC não conseguiu colocar recurso esse ano no financiamento estudantil, no FIES, no novo FIES. Isso é fundamental. O Brasil é um dos países que menos tem ensinos jovens no ensino superior, é cerca de 13% apenas.
em outros lugares, como a Coreia, chega a 50%. Então, eu defendo que tenha muito recurso para financiamento estudantil. As universidades federais têm um limite de vagas, hoje já são 69 universidades federais, mas eu defendo que o MEC coloque recurso no financiamento estudantil, possa ampliar. Hoje eles estão oferecendo cerca de 50 mil vagas, e pelos estudos que a gente tem, o ideal seriam entre 150 e 200 mil vagas por ano, para os estudantes poderem ter a possibilidade de continuar no ensino superior privado, poderem almejar uma melhor qualificação e uma melhor produtividade e renda no futuro. Meio-dia 22, este é o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e você nos vê também pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. Professora Jandaracy, um decreto presidencial assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira incentiva que haja salas de escolas especiais para crianças com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo e a superdotação. O documento está sendo considerado um retrocesso nas políticas de inclusão no país e é discriminatório, e discriminatório também, porque abriria brechas para que as escolas passassem a não aceitar alunos com essas características. Entidades e parlamentares já se movimentam para tentar barrar essa medida do presidente Jair Bolsonaro. Professora Jandaracy, esse decreto fere a Constituição, como muitos estão apontando? Seu microfone fechado, professora? Agora. Tudo bem. A gente sempre deixa o microfone fechado e acaba esquecendo. Sim, sim. Olha, como você já bem colocou, a gente está vivendo uma série de retrocessos, né? Quando a gente pensa em algumas políticas públicas, medidas federais. Essa é uma delas. Sim, é discriminatória. Tudo o avanço que foi feito de 2008 para cá, essa medida, esse decreto, né? Veja que é uma decisão unilateral de retroceder na pauta de inclusão e diversidade dentro das escolas também. Então, essa medida, e aí eu até vou olhar o que eu tinha escrito aqui, a gente está falando de 2 ataques, né? Assegurar essas crianças. Quais escolas a gente vai ter esse espaço diferente? Quantos professores a gente tem? A gente tem uma série de deficiências no setor público. Se no privado já é complexo, quanto mais no público. São ataques constantes a toda evolução que nós fizemos enquanto sociedade. Na parte de educação, isso é mais um ataque. E não há discussão. Eu espero realmente que esse decreto seja derrubado. E aí eu tenho uma grande amiga, que o filho dela é autista, e o quanto a convivência com outras crianças é fundamental para o avanço. Então, eu vejo de perto o quanto faz diferença e crescer, estar junto nas suas atividades com crianças que não têm nenhum tipo, apresentam nenhum tipo de deficiência. É fundamental, principalmente quando se trata de um autista, que é o exemplo que eu conheço de perto e vivencio. Então, a gente tem aí uma série de retrocessos, a gente parece que estão aproveitando o período da pandemia para poder colocar todos os bodes na sala e fazer coisas como essa. Né? Eu até falei, a gente teve, não é o tema da educação, mas a gente está tendo, a sociedade precisa ficar atenta. Né? Por exemplo, voltou o crime de ódio, o crime de honra, aliás, crime de honra voltou a existir no país. Então, agora a gente retrocede segregando pessoas dentro das escolas. Né? Onde nós vamos parar? Minha pergunta é essa, onde nós vamos parar? Professora, são pequenas medidas constantes, né, que se a gente não está atento, a gente retrocede mais de 100 anos. Hoje, 90% dos estudantes com deficiência ou com transtornos de desenvolvimento estão nas escolas regulares, é isso? Isso. O número é esse. Então, a gente está falando de um retrocesso muito grande. Professores já passaram por qualificação. A gente está falando do PNP desde 2008, a gente está falando de uma política pública que vem de mais de 12 anos e vem funcionando. Qual é o objetivo? Claro, é um decreto vazio, simplesmente vazio, não se prova em nada o avanço ou o que seria bom para a população em relação a isso. Simplesmente por uma questão, uma decisão unilateral, um pensamento retrógrado,
mais um na pauta da educação. Professora Valnete, sua avaliação sobre esse decreto que incentiva a separação dos alunos com deficiência. Não, totalmente sem sentido. Não podemos aceitar isso. Nós temos que fazer com que as crianças especiais tenham a oportunidade de conviver com as crianças sem essas especialidades. Então, e todo um trabalho, como disse a professora Jandaracy, de mais de 10 anos, tudo que foi investido em profissionais para trabalhar com essas crianças na escola pública, e agora vem esse decreto aí e joga tudo por água abaixo. E onde irão essas crianças estudarem? É a pergunta que fica, né? Porque é fácil estragar, é fácil derrubar um trabalho que já está aí posto de anos. E aí, qual é a solução? Deixa as crianças fora do convívio escolar com outras crianças? Como é que as entidades devem se posicionar, devem se manifestar, especialmente a Pampesp, que você representa? Nós temos que levar isso para a população, né? Primeiramente, através das redes sociais, mostrando o real significado deste decreto e fazer com que a população também participe, se manifeste contra este projeto. Temos que pressionar os deputados federais para que votem contra, que sejam contrários a essa medida unilateral. Não faz sentido. Marcelo, sua observação como gestor cultural, uma pessoa da posso educação? até concordando com as professoras, eu faço um projeto há 5 anos de levar crianças com deficiência para o palco, fazer palco, e quando a gente mistura 20 crianças sem deficiência e com deficiência, e a força é outra, porque as crianças se reconhecem e um ajuda o outro, e isso é muito interessante nas crianças, porque as crianças que não são deficientes naturalmente ajudam as crianças deficientes. Então esse convívio, de fato, é um pouco muito importante. Né? A força é muito grande, porque a gente cuida das crianças deficientes como adultos, responsáveis, professores, coordenadores, mas as crianças têm um poder de influência na outra criança para ter a percepção de que ela não é diferente, no sentido, ela pode ser considerada igual. Então, o convívio das crianças no palco, eu sei por causa eles assumem papéis, um ajuda o outro, decora o texto, ajuda a se vestir, ajuda a colocar o figurino. E são as crianças que mais se dedicam, as que não têm deficiência. Então, esse convívio é muito forte mesmo, e é motivador. Então, o poder que a cultura tem de mudar é grande. Muitas crianças, por exemplo, que estão fazendo essa convivência de 3 horas, ou às vezes 5 horas, direto, param de tomar remédio. É muito importante para a criança conviver com a criança sem deficiência, para ela perceber que ela é normal, né? Então, eu estou falando assim, porque esse decreto não tem muito sentido mesmo. Eu vejo no dia a dia lá, é um mundo pequeno, de 80 crianças, mas eu sei que é muito forte a diferença que faz ter crianças sem deficiência. Felipe, pode falar, professor. Além do que, só complementando o que o Marcelo disse, acaba com esse segregacionismo, acaba com o preconceito, é todo mundo igual ali, as crianças se ajudam. Eu, quando lecionava, sempre tive 3, 4 aluninhos na minha sala que eram especiais, né? Então, a gente procurava fazer mesmo essa interação através da arte, principalmente. Pecinhas de teatro, cantos, né? Jograis. Felipe Sigolo, sua avaliação, mais lá na frente, esse tipo de situação, quando chega no ensino superior, uma criança que teve essa segregação? Eu acho que na educação, 2 grandes avanços importantes. Um primeiro foi que as creches e pré-escolas saíssem da assistência social e fossem incorporados na estrutura da educação.
esse avanço foi muito importante. E acho que o outro grande avanço foi realmente que as pessoas com algum tipo de deficiência fossem incluídas diretamente na rede regular. Isso foi importante para a gente conviver com a diversidade e tanto para o deficiente quanto para o convívio também das outras crianças. Mas pelo que eu li do decreto, eu só vi a notícia, parece que está dando uma opção de criar algumas turmas especiais, isso é optativo para cada rede, então talvez precise de uma análise melhor para entender o impacto disso. É importante destacar que o ensino de Libras, que é uma língua oficial no Brasil, junto com o português, Libras também é uma língua oficial. Eu acho que escolas que tenham a língua de Libras, não com a tradução, mas o ensino de Libras mesmo, em Libras, eu acho que isso é importante para a gente ter algumas escolas nesse modelo. O Brasil acho que vem avançando muito nesse tema da pessoa com deficiência nos últimos anos, mas eu acho que qualquer política é importante nesse sentido e vem ajudar nesse processo. 12h33 no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Bom, vamos dando sequência aqui com mais um tema para análise e debate dos nossos entrevistados de hoje. Minha gente, foi publicado no Diário Oficial do dia 13 de agosto deste ano o projeto de lei número 529 de 2020, de autoria do governador João Dória, que apresenta uma proposta que promete promover o ajuste fiscal e o equilíbrio nas contas públicas. A gente está aqui com a Valneide, da Pampesp, e a Pampesp diz que o projeto extingue 10 importantes autarquias e fundações, aumenta a contribuição dos servidores para o IANSP e penaliza os aposentados ao estabelecer um pagamento maior por conta da idade. Professora Valneide, explica para a gente, esse projeto tem trazido muita polêmica lá na Assembleia Legislativa na semana passada, houve adiações, está em regime de urgência, o governo quer avançar rápido com isso, e a gente viu que colocou até partidos bem opostos, né? Direita e esquerda, contra essa matéria. O que a Pampesp avalia em relação à extinção dessas autarquias? Como é que isso prejudica todo o funcionalismo público e, em especial, o lado de vocês, aí, os aposentados? Olha, esse projeto, ele é assim, não vou falar a palavra que ela é muito feia, mas ele é um grande mal para a população em geral, não só para o servidor público, mas também para o cidadão que precisa do serviço público, o cidadão que paga impostos. E como nós pagamos impostos nesse estado, né? No Brasil como um todo. Então, ele é muito maléfico. Ele foi apresentado pelo governador com uma roupagem bonita, né? Um discurso muito bonito, mas só na teoria, porque na prática ele é medonho. Ele extingue 10 importantes fundações e autarquias, e assim, importantíssimas para o cidadão do paulista e paulistano, né? E no nosso caso, que somos professores aposentados, que temos o nosso IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica e Hospitalar, tem o Hospital do Servidor Público ali no Ibirapuera, ele penaliza muito os aposentados ao estabelecer um pagamento ainda maior por conta da idade. Então, não vai penalizar só aposentado, vai penalizar também quem não é aposentado. O servidor tem acima de 59 anos, ele vai contribuir com 3%. Hoje, a nossa contribuição, ela é igual para todos. O servidor entrou no serviço público, prestou um concurso e assumiu o seu cargo, ele já contribui com 2% para o IANSP. O IANSP foi criado desta forma, para ser um regime solidário de assistência médica, todos pagando 2% daquilo que ganha. Lógico, quem ganha mais, paga mais, contribui com mais. Quem ganha menos,
contribui com menos. Só que quem ganha menos utiliza mais o IANSP. Então, é a solidariedade que está aí, né? Quem ganha mais utiliza menos o IANSP. Por quê? Porque tem condições de pagar um convênio privado. Agora, ele quer extinguir a FURP. A FURP, nós sabemos que é um órgão público, tá? Que oferece medicamentos a preços bem populares para a população. O Oncocentro é um órgão de estudo, de pesquisa. Professora Valneide, afaste só um pouquinho da tela. Assim? Isso, senão corta muito o seu rosto. Corta isso. muito. Então, e vem mais para o centro. Vem mais para o centro da tela. Isso. Um órgão de estudo, de pesquisas, né? A SUSEM, um órgão que combate. Eu moro no interior, eu moro em Presidente Prudente. Então, nós sabemos que o coronavírus está aí matando muita gente, mas a dengue mata muita gente também. Então, nós temos a SUSEM, um órgão importantíssimo, principalmente no interior, que combate as endemias, sai pulverizando as ruas onde tem foco do mosquito Aedes aegypti, e sem falar no ITESP e outras autarquias aí. Então, no caso do IANSP, ele vem desestruturar totalmente o nosso hospital, o nosso instituto de assistência médica. Sim. Ele é nocivo demais e nós estamos fazendo um trabalho, Mauro, somos todos de risco na Pampesp. Somos 19 mil, quase 20 mil associados, mas todos de risco. Então, não podemos participar ativamente, presencialmente dos movimentos, mas temos participado com muita intensidade, mandando toda essa polêmica do projeto do PL 529 nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, okay. Tá? Para mostrar para a população que ele é nocivo e os deputados precisam votar contra. Professora Jandaracy, que polêmica, hein? E o governador João Dória, ele justifica a necessidade de caixa por conta da perda de receita durante a pandemia. Seu entendimento? Está fechado seu microfone, professora. É importante falar que existem alguns bodes na sala, tá? Como é que eu costumo falar isso? Tem aí uma mistura de situações nessa PL, que a gente costuma falar, tem alguns bodes na sala, que algumas coisas vão passar e outras não. Tá? A gente tem que olhar também no longo prazo. Não vou discutir a questão do IANSP, apesar, né, de conhecer a metodologia, mas existem algumas situações que a gente precisa, sim, encarar se é papel do Estado ou não manter. Então, a Fundação, o zoológico, se pode ser privatizado ou não, são questionamentos e tem um acompanhamento de uma regulamentação. É o Estado que tem que bancar o zoológico ou não? Então, são contas. A gente tem aí a questão da folha de pagamento, porque quando a gente olha todo o conjunto, né, o ajuste fiscal, em algum momento, ele vai precisar acontecer. E não é só por causa da pandemia, né? Pelo próprio processo de envelhecimento da população, envelhecimento da aposentadoria dos funcionários públicos, ainda se dá para poder manter algumas coisas. Mas aqui eu vou falar a minha percepção. Quando eu olho todos esses órgãos que estão na PL, como o zoológico, o florestal, a gente tem alguns bodes na sala. Então, como a professora falou, você tem a CDHU, por exemplo, né? Você tem a empresa de transportes metropolitano. Então, a gente tem aí algumas coisas que provavelmente não irão passar e outras irão, né? Agora, cabe à população acompanhar de perto e observar como a Assembleia Legislativa vai tratar o assunto. Tá? Eu acho que é bem por aí. Mas aqui a gente tem uma mescla de algumas coisas que todo mundo sabe que não vai passar e outras que a gente sabe que vai, porque efetivamente não é papel do Estado, a gente tem muita coisa aí embaixo do Estado, mas é a minha percepção.
Professor, o Marcelo, vamos falar um pouquinho agora do Polo Cultural, Educação e Arte, que você dirige. O Polo Cultural está promovendo, ao longo agora do mês de outubro, o evento Arte é Inovação, com a participação de diversos artistas e profissionais de diferentes setores. A proposta é discutir qual é e qual pode ser o papel do artista na educação, trazer luz a temas como arte como ativismo, centros comunitários na periferia, territórios criativos, a arte que pulsa nas periferias, empreendedorismo social, criatividade versus produtividade e muitos outros temas, muitos outros assuntos também. Antes de falar desses temas todos, Marcelo, o Polo Cultural, Educação e Arte surge como, em que momento e nesses anos de trabalho, o que tem sido realizado? O Polo Cultural ele surge há 22 anos, em 1998, ele quis levar a arte para a Zona Norte. Naquele momento não existia o SESC, não existia muitos equipamentos que hoje estão muito sendo utilizados. Então esse era o objetivo, de levar os artistas para o outro lado do rio e trazer os artistas que do outro lado do rio estavam para o centro, para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Então, há 15 anos atrás, a gente foi convidado para trabalhar na área de educação, os artistas, e muitos artistas começaram a trabalhar. Então, até por isso é a proposta desse evento que a gente está fazendo, o Arte e Inovação, qual é o papel do artista na educação, porque se fala há muitos anos sobre a questão da arte, como é que tem que ser ensinada, como é importante, mas uma coisa muito importante sobre o artista é que ele pode, junto com a diretora, a coordenadora pedagógica, o que já é feito, levar uma nova realidade para a criança. Nesse momento disruptivo, onde tudo muda a cada segundo, a inovação, a capacidade de inovar, a capacidade de se adaptar, a criatividade, tudo pode ser feito através da arte. Então, o artista tem esse papel fundamental na educação. Então, é isso que a gente fala, por exemplo, dos centros comunitários, a gente está trazendo esse debate, porque, por exemplo, se você for ver muitas inaugurações de casas, de CDHU, desses lugares, você não vê um lugar para as crianças se encontrarem, um local onde as pessoas troquem, que gere arte, que as pessoas fiquem lá, que a sociedade tenha mais acesso à arte. Então, a gente quer mostrar, e a gente mostra isso há 22 anos, que o papel da arte não é simplesmente entretenimento, é um papel muito mais forte, é um papel muito mais intenso na sociedade. Por isso a necessidade de valorização. Em qualquer fórum mundial, hoje só se fala sobre inovação. E a base da inovação é a criatividade. E a criatividade é a matéria-prima. Então, a criança, a sociedade que aprende a viver da criatividade, a criança que entende o que é criatividade, mais do que questões técnicas, que entende que ela deve se reinventar. Nós estamos vivendo a segunda crise em 8 anos. Então, crise mundial, né? Então, como a gente deve se ter? Então, a arte, como base da vida das pessoas, é onde elas vão conseguir ter criatividade para a vida. Então, e essa agenda do Polo Cultural, Educação e Arte para o mês de outubro, o que vai ter à disposição do público e quando que começa exatamente? A gente começa na semana que vem com uma live, e a gente está trazendo pessoas como Mel Lisboa, convidando rappers da periferia, o Islã das Minas, e outras artes da periferia. No dia 22 ao dia 25 vão ter atividades direto, 2 debates durante o dia e uma atividade à noite. Então, a gente vai ter o VJ Suave, que é um grande grafiteiro e trabalha com arte digital, que vai estar fazendo várias coisas na cidade inteira. Além do mais, a gente vai estar fazendo mais 30 poetas vão estar declamando poesia para as crianças, 10 atores vão estar fazendo apresentações na internet. A Mel Lisboa vai trazer o espetáculo dela, que vai ser apresentado durante a semana. E tudo isso para que as pessoas consumam a arte e venham a colocar isso na vida delas, né? Esse é o papel do Polo Cultural há 22 anos, e esse que a gente quer continuar. Então, esse festival, esse encontro da arte e inovação, tem esse objetivo de juntar as pessoas para debater isso. Então, debater a questão do ativismo, debater a questão da educação, debater as atividades extracurriculares,
além do nosso normal, que já temos tanta matéria dentro da sala de aula, no contraturno, debater a criança ficar mais tempo na escola. A arte tem essa forma. Então, a gente vai fazer muitas apresentações do dia 22 ao dia 25, e para as pessoas se envolverem, principalmente nos assuntos, e trazerem essa pauta para a vida delas. Então, é o segundo que a gente faz ano seguido, né? Então, a gente resolveu concentrar todas essas ações que a gente já faz há mais de uma década em uma semana. Pessoal, nós temos perguntas aqui da audiência do público do Gente que Fala. Eu estou agora vendo que o Felipe Sigolo está em movimento, ele está seguindo aí uma viagem necessária. Você está conseguindo acompanhar a gente, Felipe? Felipe, está me ouvindo? Oi, sim, estou acompanhando. Tem deslocamento, olha, mas estou acompanhando. Então vamos seguir. Você está em movimento aí dentro do carro, aí na sequência da sua viagem. Eu sei que você está aí com compromisso. Obrigado por continuar com a gente nesse debate, nessa análise. Deixa eu abrir aqui a pergunta que tem para você. A Fátima dos Santos está com a gente no Instagram. Ela pergunta o seguinte: se haverá reprovações na Universidade Brasil agora em 2020, como será a avaliação? Conseguiu ouvir, Felipe? Consegui. Eu estava tirando o mudo. Olha, a avaliação dos principais desafios nossos. Imagina a dificuldade de fazer uma prova online, cada um na sua casa, mas para garantir a qualidade, o aprendizado. Então, é muito difícil aplicar essas provas. A gente teve uma dificuldade grande, especialmente no curso de medicina. Uma solução que eles encontraram foi aplicar uma prova com tempo curto, para evitar consulta na internet, para evitar a prova em conjunto, e por enquanto a gente tem tido êxito. É importante avaliar na educação, então alguma forma de avaliar tem que ter, e se não tirar a nota mínima, com certeza reprova na disciplina. Aqui a pergunta agora do Jaime do Jardim Bonfilioli, nossa audiência de sempre. Pergunta para a professora Valneide. Professora, o Jaime diz o seguinte: por que o ensino público consegue alfabetizar, mas o aluno não entende aquilo que lê, tornando-se um analfabeto funcional? Diz aqui o Jaime do Jardim Bonfilioli. É aquela coisa, a pessoa está alfabetizada, mas não interpreta aquilo que lê. Com brevidade, professora, para a gente seguir nas demais, tem bastante pergunta. Tá bom, tá aberto. Na verdade, a criança não está alfabetizada, porque a alfabetização ela é um contexto muito amplo. Ela está apenas decodificando símbolos. Alfabetizar é você ensinar a criança a ler e interpretar aquilo que ela está lendo, e também ela ser capaz de produzir o que vem do seu pensamento no papel. Pode até ter erros gramaticais, de grafia, mas o pensamento dela, ela tem que saber expor. Isso é alfabetização. É uma coisa muito mais complexa. Joyce Correia, com a gente no nosso canal no YouTube, pergunta para o Marcelo porque em muitos países os estudantes de segundo grau têm aulas de música, de teatro e outras artes, enquanto aqui as artes nas escolas têm cada vez menos espaço, pergunta a Joyce Correia. E ainda mais ela pergunta se é só uma questão governamental. É uma questão estrutural no Brasil. Já tiveram muitas tentativas, né? Fora do Brasil, isso é unanimidade. Na Inglaterra, por exemplo, eles têm um programa de teatro nas escolas, no currículo, há 4, 5 décadas, e também de música. Você tem programas na Venezuela, onde você tem uma formação muito grande isso mudou muito nos últimos anos, mas tem de arte. Em Medellín tem um programa de arte que também no contraturno muito importante. Mesmo nos Estados Unidos, com toda a polêmica sobre a educação deles, tem muito ensino fora. Uma das coisas interessantes nos Estados Unidos é que eles utilizam muito voluntariado de artistas também durante a aula nas escolas, né? Mas isso é unanimidade. O Brasil, nós fazemos isso há 15 anos, né? Então, você vê uma vontade, muitas vezes, mas o Brasil é uma escala muito grande, né, de aluno. Sim. Eu não estou dando desculpa para eles, eu acho que deve ter, né? Com certeza. Professora Jandaraci, a Amanda Chimoiana com a gente
no Facebook, ela pergunta se os pais poderão entrar na escola, como estão os protocolos de segurança. Ela deve se referir aqui à questão dessa medida a partir de quarta-feira, né, com a retomada de algumas atividades extracurriculares. Opa, não estava silenciado, ainda bem. Professora, seu áudio. Sim. Tá ok já. Na verdade, depende da idade, né? Para os pequenininhos, com certeza, os menores, o pai deve entrar, acompanhar, observar como é que está a situação da escola, isso com certeza está dentro dos protocolos, né? Então, e é só 20%. Tem uma pergunta... Sim. Então, uma pergunta aqui que vai na mesma linha também pelo Facebook, da Joana Fernandes. Ela quer saber se você sabe se o plano de retorno das aulas inclui alguma medida para evitar aglomeração de pais na porta e até dentro das escolas. Está mais ou menos dentro da pergunta da Amanda Chimoiano. O que a gente precisa pensar? Tem um horário, os horários são alternativos, não é 100%. Algum problema com a conexão da professora Jandaraci? Professora, nos ouve? Conseguiu me ouvir agora? Sim. Teve algum problema na sua internet, mas agora pode seguir. Então, não precisa... O que é importante? O Estado, ele regulamenta, mas é muito importante que o cidadão também tenha consciência do seu papel, que é o seguinte: você vai levar a criança, você mantém o distanciamento, você espera, vai entregar a criança, pode entrar, você não precisa ficar colado no outro, né? É o adulto que regulamenta. Uma pessoa adulta que vai levar essa criança, ela precisa ter essa consciência. O Estado faz a regulamentação, mas é muito importante, e eu tenho mandado muito por aí, até porque eu tenho uma atividade de estar fazendo também acompanhar atendimento ao público, que é preciso também que as pessoas estejam com cuidado. Os adultos darem um exemplo, a máscara tem que estar no rosto, não no queixo, não, né? Então, é esse tipo de coisa que precisa ter também, além, obviamente, do Estado fazer das orientações, né? Não vai ter um policial ali colocando um espaçamento, nada disso. É um pouquinho de consciência também de cada um. Felipe Sigolo, o Otávio Galvez, com a gente no nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência, Otávio, aqui pela pergunta também. Ele pergunta o seguinte: como é que você vê a entrada das fintechs no setor de financiamento estudantil? Olha, eu sou um grande entusiasta. A gente Fechou. Felipe, tem algum problema no seu áudio aí? Você consegue me ouvir? O seu áudio desapareceu aqui para a gente. Desligou o áudio sozinho. Desligou o áudio sozinho. Oi, desculpa, deixa eu repetir. Eu defendo todo tipo de financiamento para o ensino superior. Acho que as fintechs vão ser importantes se a gente conseguir ampliar a oportunidade para o jovem. Não só o novo FIES já previa um financiamento privado, mas os bancos não acabam emprestando para os estudantes. Isso é uma triste realidade no Brasil. Não tem opções de financiamento. A gente tem alguns tipos que funcionam bem, como o Pra Valer, que eu recomendo. O Santander tem uma linha específica para os cursos de medicina, mas ainda o Brasil é muito carente de financiamento ao estudante. Então, se as fintechs puderem cumprir esse papel, vai ser muito interessante. Marcelo, a Daniela Neves com a gente no Instagram quer saber o seguinte: como o conhecimento em artes adquirido por um aluno vai influenciar futuramente em sua profissão, seja ela qual for? Sim, exatamente. Muitas vezes as pessoas pensam em ensino de arte como profissionalização. O mercado de arte, no mundo inteiro, não é tão grande assim. Então, quando se pensa em ensino de arte, de fato, é um ensino para levar para as pessoas. Você aprende a criar, você aprende a ser criativo, você aprende a se expressar, você aprende a questão corporal. Você tem uma força muito grande. Se você convive ainda com um artista, entende o que entende sobre diversidade, a arte está nisso, que você vai levar para a vida toda, né? Então, isso é muito importante. Há 100 anos atrás, por exemplo, muitas e muitas pessoas já tocavam nas comunidades o choro, né? Os chorinhos que a gente conhece até hoje. Então, a arte, a pessoa leva para a vida toda. A capacidade de criar novas. E, neste momento, objetivamente, que a gente vive, nesse milênio, a inovação e a capacidade de se reinventar rapidamente, vivendo numa sociedade tão disruptiva, é importantíssima.
Então, você tem que ter, obviamente, português, matemática, todo o conhecimento necessário para se incluir na sociedade, mas a criatividade vai ser um fator definidor, né? As pessoas que tiveram uma capacidade agora de se adaptar, ser criativas para trabalhar, conseguiram ter muito melhor resultado e muito melhor empregabilidade. Então, a criatividade, que é o resultado de você ter um saber artístico, pode te levar muito longe. Inclusive, matemática, por exemplo, bons músicos são muito bons de matemática. Então, tem muitos outros fatores, né, que é importante. E fora que a arte é muito bom. Pessoal, nosso tempo acabando. A última pergunta aqui para a professora Valneide, com bastante brevidade, professora. A Mônica Oliveira está no Facebook com a gente. Ela quer saber se um professor infectado pelo coronavírus pode ser aposentado ou indenizado por doença do trabalho. Não, né? Essa questão foi para o Supremo. Não, isso daí não diz respeito à Secretaria da Educação em si. Isso aí faz parte da Secretaria da Saúde. Então, eu acho que ela tem que ser encaminhada para o departamento médico do Estado, né? Que é o nosso departamento, e ver tudo mais. Mas eu queria só, rapidinho, Mauro, com relação ao que o Marcelo falou da arte. A arte, eu já trabalhei como professora alfabetizadora nos anos 80, na década de final de 80, começo de 90, Marcelo, e nós tínhamos ainda no governo, acho que do Quércia, se não me engano, ou Fleury, o ciclo básico. A criança ficava 2 anos para ser alfabetizada, e nós trabalhávamos em conjunto, o professor alfabetizador, mais o professor de educação física e mais o professor de artes. Então, aquele aluno, ele saía alfabetizado ao final de 2 anos, completamente, porque ele tinha a arte auxiliando na alfabetização. É muito bom esse projeto, viu? Precisa ir para as escolas, voltar, mas um trabalho conjunto com o professor da sala. Não pode ser sozinho. Pessoal, 12h59, eu não tenho tempo para as despedidas de vocês, mas eu tenho aqui, então, o agradecimento em nome da equipe do programa Gente que Fala, pela presença de todos, nesta edição de segunda-feira do Gente que Fala, o Felipe Sigolo, reitor da Universidade Brasil, a empresária, a professora Jandaracy Araújo, a professora Valneide Romano, presidente da APAMPESP, a Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, e o Marcelo Solero, gestor cultural, diretor executivo do Polo Cultural, Educação e Arte. Desculpe, a gente não vai ter a despedida de cada um por conta do tempo avançado. Eu vou fazer aqui a leitura da nossa ficha técnica. Na nossa mesa de som, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. A diretora de produção é a Zenilda Salvato. O diretor-geral é o jornalista Fausto Camunha. E do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.